Capítulo 2 – A conspiração. No domingo seguinte, a Igreja da Ressurreição estava repleta de fiéis, mas havia uma atmosfera pesada e tensa no ar. Muitos congregantes podiam sentir a divisão se aprofundando, sem compreender totalmente a causa. Enquanto o pastor Daniel subia ao púlpito para pregar mais uma vez sobre a importância da integridade e da verdade, a liderança da igreja, liderada pelo pastor Lucas, estava em reunião secreta nos bastidores. O olhar de Lucas refletia uma mistura de raiva e desespero. Ele se sentia ameaçado pela integridade inabalável de Daniel, que representava uma pedra no caminho de seus planos questionáveis para a igreja. Na reunião, eles discutiram a necessidade de eliminar essa ameaça de uma vez por todas. A conspiração estava se formando. Decidiram criar um plano para caluniar e difamar o pastor Daniel, minando sua credibilidade perante a congregação e, assim, afastando-o da liderança. Começaram a coletar informações falsas e distorcidas sobre Daniel, criando uma narrativa que o pintava como alguém que estava secretamente minando a igreja e comprometendo os princípios cristãos. Documentos e e-mails forjados começaram a circular, todos destinados a difamar o bom nome do pastor. Enquanto isso, os membros da liderança começaram a espalhar discretamente essas informações falsas para outros membros da igreja, sussurrando meias-verdades e insinuações. A congregação começou a ser inundada com rumores sobre o pastor Daniel, e muitos congregantes, sem suspeitar da conspiração, começaram a questionar sua integridade. A conspiração estava em pleno andamento, e o pastor Daniel, que estava focado em seu chamado para pregar a verdade, não tinha ideia do que estava acontecendo nos bastidores. Ele estava prestes a enfrentar o pior dos desafios de sua vida, enquanto a trama para sua queda continuava a se desenrolar em segredo. Conforme os dias passavam, a conspiração contra o pastor Daniel ganhava força. O pastor Lucas e os membros da liderança da igreja estavam determinados a minar a integridade de Daniel e afastá-lo da liderança da congregação. Eles começaram a realizar reuniões secretas com membros influentes da igreja, disseminando as informações falsas cuidadosamente elaboradas. As acusações de conduta imprópria por parte do pastor Daniel foram apresentadas como fatos indiscutíveis, alimentando a dúvida e a suspeita entre os fiéis. Enquanto isso, Daniel estava ocupado com seu trabalho pastoral, inconsciente da trama que se desenrolava às suas costas. Ele continuava a pregar com fervor e a orientar sua congregação, acreditando que a verdade prevaleceria. No entanto, os boatos e as acusações se espalhavam rapidamente entre os membros da igreja. Alguns começaram a se afastar de Daniel, temendo que as alegações fossem verdadeiras. Outros permaneciam leais a ele, recusando-se a acreditar nas calúnias. A conspiração atingiu um ponto crítico quando uma carta anônima contendo as falsas acusações foi enviada aos principais membros da congregação e à liderança da igreja. A carta, habilmente escrita, aumentou ainda mais a pressão sobre o pastor Daniel e deixou-o perplexo sobre a origem de tais acusações. A próxima reunião da igreja estava marcada para ser um evento crucial, onde as acusações seriam apresentadas formalmente contra Daniel. Enquanto a data se aproximava, a tensão crescia na igreja, e a conspiração para caluniar e difamar o pastor Daniel estava prestes a atingir seu ápice, com consequências imprevisíveis para a vida do pastor e o destino da congregação. À medida que a data da próxima reunião da igreja se aproximava, a ansiedade e a tensão entre os membros da congregação eram palpáveis. Muitos estavam divididos, sem saber em quem acreditar, no pastor Daniel, que havia sido um líder íntegro por anos, ou nas acusações que circulavam, minando sua reputação. Os líderes da conspiração continuaram a se encontrar às escondidas, elaborando estratégias para apresentar as falsas acusações de maneira convincente durante a reunião. Eles estavam determinados a forçar a saída do pastor Daniel da liderança da igreja. Enquanto isso, o pastor Daniel se preparava para o que seria o maior desafio de sua vida. Ele estava ciente das crescentes tensões na igreja, mas acreditava que a verdade prevaleceria.
continuou a buscar orientação espiritual e a se apoiar em sua fé para enfrentar as adversidades. Finalmente, o dia da reunião chegou. A igreja estava lotada, com congregantes ansiosos para ouvir a apresentação das acusações contra o pastor Daniel. O púlpito parecia um campo de batalha espiritual, com fiéis de lados opostos se olhando com desconfiança. O pastor Lucas, com uma expressão determinada, subiu ao púlpito para apresentar as acusações. Ele descreveu detalhadamente as alegações de conduta imprópria e corrupção moral atribuídas ao pastor Daniel. A congregação ouvia atentamente, alguns horrorizados, outros céticos, enquanto as palavras de Lucas ecoavam pelo santuário. O pastor Daniel se levantou, determinado a se defender com a verdade. Ele negou veementemente as acusações e ofereceu sua versão dos eventos. No entanto, as acusações eram graves e as evidências forjadas pareciam convincentes para muitos. A reunião da igreja estava em tumulto, com emoções à flor da pele. A congregação estava dividida, incapaz de chegar a um consenso. O destino do pastor Daniel estava agora nas mãos dos fiéis, enquanto a conspiração continuava a lançar sombras sobre sua integridade e moralidade. O futuro da Igreja da Ressurreição estava em jogo, e as consequências da conspiração se desdobrariam nas semanas e meses seguintes.